Nós estamos na campanha Enchendo os Cestos. E eu falei com os irmãos semana passada que nestas terças eu vou estar falando num tema geral sobre o poder que você tem. Eu vos dei poder, disse Jesus. Semana passada eu falei aqui sobre o poder da fé. O poder da fé. Hoje eu quero falar sobre o poder da oração. Se nós queremos cestos cheios, se nós queremos milagres, se nós queremos provisão, se queremos avivamento e multiplicação, e queremos, então nós precisamos reencontrar o caminho da oração. Tiago escreve uma carta que na verdade é uma tese, é uma dissertação, é uma redação. A epístola de Tiago foi redigida, conforme os escrituristas analisam, numa só, vou usar uma expressão nossa, numa só sentada. Tiago começa um raciocínio e conclui esse raciocínio como se ele estivesse desenvolvendo uma redação. E na verdade Tiago está escrevendo uma tese. E a tese doutrinária de Tiago é para condenar a hipocrisia religiosa que se assentava no coração dos crentes, que estavam pregando fé, mas não mostravam a sua fé pelas obras. E Tiago, no capítulo 1, vai discorrer um pouco sobre o que é a religião verdadeira e eficaz. No capítulo de número 2, ele começa a trabalhar a fé versus as obras, e vai mostrando que as obras atestam a fé, que as obras testificam da fé. Na linguagem de Tiago, a fé nos justifica diante de Deus, e as obras nos justificam diante dos homens. De modo que pela fé eu sou justificado diante de Deus, e pelas obras justificado diante dos homens, porque homens não veem fé, homens veem obras, e Deus não é influenciado por obras. Deus contempla a fé, de modo que nem a fé nem as obras podem ser descartadas da vida cristã e daquilo que Tiago chama no capítulo 1 de a verdadeira religião. Já no capítulo 3, Tiago começa falando, ou ele na sua dissertação e no seu raciocínio, fala sobre o cuidado com as palavras, o cuidado com a língua. Na abordagem de Tiago é prática da verdadeira religião frear a língua, não ferir o irmão com a língua. E Tiago chega a dizer que a língua é um membro pequeno, mas ela pode jogar o corpo inteiro no inferno. O que Tiago está dizendo é: tem crente sentado na bancada da igreja que vai para o inferno só por causa da língua. É isso que Tiago está dizendo. Eu vou traduzir assim bem em miúdos para não ficar dúvida. No capítulo de número 4, Tiago continua escrevendo, e aí ele vai falar sobre o cuidado no autodomínio, na temperança, o cuidado com as paixões, com o desejo da carne. Ele orienta os seus leitores, e nesta noite orienta-nos a nós, sobre o cuidado com os desejos da carne. E Tiago começa a dizer do perigo que é fazer amizade ou aliança
com o sistema mundano, porque na abordagem de Tiago, a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus. Subentende-se que, se eu sou íntimo de Deus, eu não tenho amizade com o sistema mundano. Eu não sou influenciado pelo padrão do mundo. É isso que Tiago está dizendo. Já no capítulo 5, ele começa a nos orientar sobre a paciência na vida cristã, e chega a dizer: lembrai-vos de Jó. E ele cita que Jó sofreu ataques, mas na sua paciência ele venceu. E Tiago chega a ilustrar e diz: o lavrador, quando lança a semente na terra, espera com paciência que ela germine, até que ele possa colher do fruto da semente que ele lançou. Então Tiago está dizendo que para nós alcançarmos a promessa de Deus e a proposta do reino de Deus, é preciso paciência. Agora, Tiago está concluindo o texto. Você está me entendendo? Diga amém. Tiago está concluindo o texto, e na conclusão ele traz algumas orientações doutrinárias sobre a fé, sobre a oração. Chega a nos orientar que se alguém está enfermo, mesmo antes de ir em busca do socorro humano, deve orar. Tiago diz assim: chama os presbíteros da igreja, que ungirão pela fé, e a oração da fé sarará o doente, e se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago não está negando a necessidade do socorro humano, ele está orientando que a igreja precisa buscar sempre o socorro divino, porque o socorro divino nunca falha e não nega bem algum. Agora, no versículo de número 16, Tiago diz que nós devemos fazer uns dos outros sacerdotes sobre nós. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Tiago está dizendo: permita que o irmão te ajude na tua fraqueza, permite que o irmão te oriente na tua desilusão. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. O que Tiago está dizendo é que quando alguém ora por mim, eu recebo saúde, eu recebo cura. E é interessante que ele não está restringindo essa cura ao aspecto físico, mas falando da questão espiritual, porque ele acabou de falar sobre confessar para ser perdoado, orar para ser curado, e o raciocínio é o mesmo. Então Tiago está dizendo que a oração me cura das minhas feridas espirituais, e ele justifica tudo isso dizendo que é possível viver assim, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E agora à tarde, quando eu me assentei um pouco para desenvolver o esboço, o espelho, a linha de raciocínio que eu iria compartilhar com os irmãos desta noite, eu descobri que todas as vezes que eu prego sobre oração, eu leio Tiago 5,16. E eu me perguntei: por que eu não vou para outro texto? E folhei a Bíblia em busca de outros textos, e tem diversos. Eu poderia ler, por exemplo, o Salmo 109, quando o salmista diz: em troca do meu amor, eles fazem o mal contra mim, mas eu faço uma oração. Poderia citar Salmo 66, 18 e 19: se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido, mas graças a Deus o Senhor ouviu a minha oração e atentou para a minha petição. Salmo 32, 5, o salmista diz: quando o Senhor me disse a mim, buscai a minha face, o meu coração te disse a ti, a tua face, Senhor, buscarei. Ou seja, textos de oração ou sobre oração temos diversos.
Jeremias 33:3, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Um texto muito citado sobre oração, embora ele não tenha nada a ver com oração diretamente, mas a gente cita muito, Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Na prática ele não está falando de oração, ali o texto é a voz da sabedoria dizendo: aqueles que se levantam para buscar conhecimento, para crescer em sabedoria, encontram conhecimento e sabedoria. Mas como em Provérbios a sabedoria é a personificação de Cristo, aí a gente aplica e diz que aqueles que o buscam de madrugada o acharão. Tudo isso é oração e nós precisamos orar. E embora Tiago, o único texto que eu consigo ler quando eu vou pregar sobre oração, seja um versículo tão conhecido, ele também é um versículo muito questionado, porque nós estamos sempre indagando e dizendo: por que será que Deus não responde a minha oração? Por que demora tanto a resposta? Qual será o segredo para a minha oração ser respondida? Fato é que na linguagem de Tiago, a oração de um justo pode, diga comigo, a oração de um justo pode. Esta é a expressão de Tiago, e eu creio nela. Agora, é preciso lembrar que os mais poderosos modelos de oração estão na Bíblia. A Bíblia é o livro que nos ensina a orar. Por exemplo, no dia que os discípulos conversaram com Jesus e disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar, Mateus 6, ele disse: vós então orareis assim. E Jesus estabelece um modelo, um padrão de oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Esta oração é um padrão, é um modelo, é uma referência de oração. João 17, na chamada oração sacerdotal, Jesus ora pelos seus discípulos, e naquela oração ele diz assim, é muito interessante essa oração, porque Jesus diz: Pai, eu te rogo, não que eles sejam tirados do mundo, mas que eles sejam livrados do mal. Eu te rogo que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. É um modelo de oração, porque eu preciso que você entenda. E se o irmão não lembra mais, procure no nosso canal no YouTube aquela mensagem com o título O Poder da Oração Profética. O Poder da Oração Profética. Uma das coisas que eu cito nela é que nada é capaz de tornar uma oração mais poderosa do que você aprender a orar a palavra. Orar o que está escrito. Dizer: Senhor, eu estou pedindo porque está escrito. Daniel capítulo de número 2 é um outro modelo extraordinário de oração. Porque quando chega o desafio da interpretação, da revelação e interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, olha que oração linda: Senhor, tu que habitas no oculto e no escondido, tu que sondas os corações e conheces os espíritos. Essa é a oração de Daniel, é uma oração padrão. Daniel capítulo de número 9 é uma outra referência de oração, quando Daniel diz assim: em ti está a justiça e em nós a confusão de rosto.
porque nós pecamos. É modelo de oração. Você quer que a sua oração surta efeito? Ore a palavra. Eu disse naquela mensagem que eu mencionei há pouco que até para orar você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa estar com a Bíblia. Ore com a Bíblia do seu lado, aberta na sua frente. Molhe as suas páginas de lágrimas, porque a promessa é: clama a mim e te responderei, e eu vou te revelar coisas incríveis, coisas eternas, segredos insondáveis que ainda não conheces. É isso que está escrito. Neemias capítulo 1 traz para nós uma referência de oração, um modelo de oração de confissão. A igreja precisa aprender. Agora, preste atenção nisso. A igreja moderna, sobretudo nós pentecostais, muito especialmente aqueles com uma tendência neopentecostal, precisa se livrar dos modismos de oração. São os modismos baratos que não levam a resposta nenhuma, do tipo: levei Jeová no canto da parede. Esquece, Jeová não vai no canto da parede para ninguém. Reivindique que Deus tem que realizar. Determine que Deus é obrigado a cumprir. Esse blá 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 que para nada serve. Presta atenção. Esse tipo de comportamento é comportamento de quem não ora. Porque quem ora conhece a Deus e é conhecido dele, e sabe que Deus não funciona assim, porque a Bíblia diz no Salmo 115: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Aleluia, glória a Deus. Agora, a oração, diz a Bíblia, é capaz de mover o braço de Deus. Esdras 8:23, Esdras diz assim: nós, pois, oramos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele se moveu pelas nossas orações. Eu estou falando sobre o poder da oração. Eu estou falando sobre o poder que você tem. E tem pessoas que pensam que as coisas vão acontecer sem que elas se esmaguem diante de Deus. Preste atenção. Há coisas que você quer e que você está pedindo ao Senhor, que é necessário que você aceite ser moído, esmagado na oração. Eu vou te mostrar isso. É preciso aceitar ser despedaçado na oração para que a resposta lhe ocorra da parte de Deus. John Bunyan, o escritor do livro mais vendido do mundo, O Peregrino, o nome do livro, O Peregrino, John Bunyan disse: eu posso fazer mais do que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar antes de orar. Em outras palavras, você não deve fazer nada antes de orar. A maioria de nós não consulta Deus antes de comprar, antes de viajar, antes de casar, antes de empreender. Nós nos tornamos independentes demais. Para que Deus? Para que Deus participar das minúcias da minha vida? Sobretudo considerando que a maior parte das minhas escolhas provavelmente não seriam aprovadas por Ele. Então é melhor não ouvi-lo, porque Ele vai me contrariar. Mesmo porque Deus não te bajula. Deus não estende carpete vermelho para ninguém. Lembro agora da fala do monge alemão Hans von Staden. Ele diz que quando nós trabalhamos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando Deus trabalha,
nós colhemos os frutos do trabalhar de Deus. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele: deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores, viveu no século XVIII. Spurgeon diz o seguinte: todas as vezes que Deus quer realizar algo extraordinário, Ele desperta o seu povo para orar. Todas as vezes que Deus quer realizar algo extraordinário, Ele desperta o seu povo para orar. O mesmo Spurgeon disse: prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar, porque um homem de oração causará mais resultados do que 10 homens pregando. Ei, é a oração que mexe com a estrutura espiritual de uma cidade, de um país, de um estado, de um bairro, de uma família. Você já pregou, você já resmungou, você já falou. Para, muda a estratégia, experimenta orar. Martin Bush, fundador do famoso Exército da Salvação, um dia chegou com a sua equipe numa aldeia para evangelizar. E depois de dias evangelizando, pregando e atendendo pessoas com atendimento médico, odontológico, a equipe de Martin Bush chegou para ele e disse: senhor, capitão, não existe mais estratégia, não dá para fazer nada mais, porque esse povo é muito duro e esse povo não quer Deus. Martin Bush olhou para a sua equipe e disse: experimentem chorar. Provoca seu vizinho e diz para ele: experimente chorar. Sabe qual é o problema? Chorar não faz parte mais da nossa liturgia de culto. Quase nenhum de nós carrega mais lenço. Quando carrega é para secar o suor, não as lágrimas. Eu lembro de uma época que a minha avó ia para a igreja e o lenço ia dentro da Bíblia. Não, ela não era chique, ela não tinha bolsa, mas o lenço ia dentro da Bíblia. Ninguém ia à oração, à igreja, sem levar um lenço, porque a ideia não era dançar, a ideia não era bater palmas, a ideia não era fazer um louvorzão extraordinário, a ideia era ajoelhar e chorar. E preste atenção, eles não transmitiam culto pela internet, eles não tinham problema de estacionamento porque andavam a pé. Os bancos eram de tira de madeira e às vezes rasgava o vestido. Mas a igreja na década de 60 e 70 cresceu a quase 25% ao ano. Hoje nós temos tudo isso e nós estamos crescendo a uma média de 6,5% ao ano. Por quê? Mas a igreja está cheia. Uma igreja cheia não é sinônimo de crescimento. Pode ser sinônimo de uma multidão buscando massagem do ego, uma palavra de esperança, um pregador bajulador. Crescimento não é volume, crescimento é compromisso, aliança, cultura cristã, vida com Deus, relacionamento, padrão de vida com Ele. E é isso que precisa mudar na nossa igreja. O cristianismo tem que deixar de ser o nosso hobby e passar a ser a nossa vida. John Wesley, grande avivalista da Inglaterra, do Reino Unido, escreveu que Deus não faz nada que não seja em resposta às orações do seu povo. E um detalhe muito importante que eu não posso ignorar: eu já disse aos irmãos que a oração poderosa é aquela que é uma oração bíblica. E devo acrescentar, ela precisa ser inspirada pelo Espírito Santo. Quando você vai orar, o Espírito Santo ora com você, sabia disso? Romanos 8:26 diz assim: nós não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele conhece as nossas fraquezas, e é Ele que sonda os corações e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, Paulo diz que quando nós oramos no Espírito, oramos bem, a oração é perfeita. Então, dependa do Espírito Santo na oração. Preste atenção numa coisa, e é algo que eu senti o Espírito Santo falando comigo hoje à tarde, enquanto eu orava um pouquinho de tempo. Eu senti o Espírito dizendo muito forte: é hora de a igreja parar de blá blá blá. Encontros sociais, churrasquinhos, futebol, congressos, encontros para debater temas teológicos. É hora de a igreja ajoelhar para orar. Fazemos um congresso de dias, e quando termina, tudo que fica são os contos do congresso. Mais uma semana, tudo volta ao normal. Ajoelha 15 minutos e sua vida nunca mais voltará a ser como era antes. Debatemos teologia, discutimos em seminários, formamos teólogos e não entramos numa dimensão de vida espiritual séria e definitiva. A igreja precisa voltar à oração. A igreja precisa buscar a presença de Deus, porque o poder que nós temos está à nossa disposição quando nós dobramos os nossos joelhos para buscar a face daquele que nos fez a promessa. Então eu quero compartilhar contigo um pouco mais sobre o poder da oração, sobre o que pode acontecer com a sua vida se você sair daqui hoje à noite decidido a orar. Se nós sairmos daqui hoje à noite decidido a ter um tempo de oração, a substituir as redes sociais pela oração, as confusões pela oração. Então vamos entender um pouco disso. Primeiro, a oração provocará em nós arrependimento. A oração provocará em nós arrependimento. Não me diga que você não consegue vencer esse pecado. Não me diga que você não consegue sair do adultério. Não me diga que você não consegue abandonar o cigarro. Não me diga que você não consegue abandonar a prostituição. Não me diga que você não consegue abandonar a mentira. Me diga que você não ora. Porque quando você ora, a oração te leva para junto de Deus. E é impossível chegar perto de Deus e não se arrepender dos nossos pecados. Nenhum pecado é poderoso o bastante para resistir uma busca da face de Deus. Nenhuma opressão e escravidão é poderosa o suficiente para se interpor entre você e a oração. A oração vai provocar arrependimento. Esdras capítulo de número 9. Esdras é enviado de volta a Jerusalém para restabelecer o culto no período pós-cativeiro. Estudiosos dizem que Esdras é uma das mentes mais brilhantes da história. Ele é um escriba e é um erudito na lei mosaica. E quando Esdras chega em Jerusalém, Esdras percebe que o segredo para Jerusalém não era uma pregação. Ele é um erudito, ele é um pregador, ele é um mestre, ele é o intérprete das escrituras, mas ele não prega. Esdras percebeu que o problema de Jerusalém não era uma pregação. Então Esdras, no capítulo 10, diz a Bíblia, coloca a sua túnica na praça da cidade de Jerusalém, veste-se de pano de saco e cobre-se de cinza. E ele começa a orar, e a oração de Esdras é mais ou menos esta: ó Pai, os nossos pais pecaram, e nós nos fizemos pior do que os nossos pais, porque nós persistimos no nosso pecado.
Mas eu confesso a ti as nossas transgressões. E Esdras vai orando. E a Bíblia Sagrada diz lá no versículo 4 do capítulo 10, que por volta de meio-dia, alguém passava na praça da cidade e ouviu a oração de Esdras, e parou para ouvir, e percebeu quando Esdras disse perdoa, e o camarada começou a chorar, e ajoelhou do lado de Esdras. De repente passa outro, ouve a oração, ajoelha e começa a chorar também. De modo que a Bíblia diz que no final da tarde, todos os homens de Jerusalém estavam na praça da cidade com Esdras e choravam. Até que um deles se levantou, tocou em Esdras e disse: homem, para de chorar, levanta-te, dize o que temos que fazer, porque nós estamos contigo neste negócio. Abandonaremos os nossos pecados e serviremos ao Senhor. A oração vai te levar, vai nos levar, vai provocar em nós arrependimento. Uma igreja monturo, uma igreja carregada de pecados, é com certeza uma igreja que não ora. Uma igreja tomada pela vaidade do mundanismo. Vai lá, segura. Uma igreja fofoqueira, uma igreja mentirosa, uma igreja caluniosa, uma igreja que fere os seus membros, uma igreja onde filho dá tapa no rosto de mãe, tapa no rosto de pai, uma igreja onde a tua filha dorme com o namorado, o teu filho dorme com a namorada. É uma igreja que não ora, porque uma igreja que ora provoca arrependimento no coração daqueles que congregam nela. Você nunca vai conseguir sair da oração e ir para uma boate. Nunca. Você nunca vai conseguir sair de uma oração e ir para uma roda de amigos escarnecer do Evangelho. Nunca. A oração vai provocar arrependimento em você, em mim, em nós. Tapinha de leve aí no vizinho, fala com ele assim: vamos orar. Segundo lugar, está tudo bem aí? A oração nos torna parceiros de Deus. A oração nos torna parceiros de Deus. Ei, nenhum milagre na Bíblia ocorreu sem que o homem tenha se envolvido com Deus. Eu vou repetir. Nenhum milagre na Bíblia ocorreu sem que o homem tenha se envolvido com Deus. Eu estou lhe dizendo que não vai acontecer nenhum milagre em sua vida enquanto você não se envolver com Deus. Se você não se envolver com Deus, você não está esperando milagre, está contando com a sorte. Nem o derramamento do Espírito aconteceu sem oração. É interessante isso, porque o Senhor já havia dito que derramaria o Espírito Santo. Provérbios 1:23, convertei-vos pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito. Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento, rio sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade. Joel 2:28, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mateus 3:11, João diz: aquele que vem depois de mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Jesus disse, Lucas 24:49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:4, Jesus diz: recebereis a promessa do Pai que de mim ouviste. Estava prometido, precisava orar, precisava. Atos 1 diz, versículo 14, todos eles perseveram
perseveravam unanimemente em oração. Para quê? Deus nos já tinha prometido. O Espírito não ia ser derramado, mas ia ser derramado em quem estivesse buscando a face de Deus. Aleluia. Então, a oração te torna parceiro de Deus. Presta atenção. Deus não trabalha sozinho. Ele pode fazer tudo sozinho, mas não faz, é decisão dele. Presta atenção. Deus poderia proteger Moisés do faraó sem precisar de Joquebede, mas usou Joquebede para esconder a Moisés. Deus poderia abrir o mar vermelho sem precisar Moisés ferir as águas, mas Moisés teve que ferir as águas. Deus poderia matar Golias sem precisar de Davi, mas usou Davi. Sacode o irmão do seu lado e fala com ele: Deus quer usar você. Deus quer usar você. Por que isso? Porque você faz parte do plano. Porque você faz parte do propósito. Porque Ele escolheu você. Porque de alguma forma e por alguma razão que eu não consigo entender, quando você ainda estava no ventre da tua mãe, Jeová disse: é meu, é minha. Eu tenho projeto com ele, eu tenho projeto com ela. O diabo quis matar você. N coisas aconteceram em sua vida, mas Jeová havia determinado um plano ao seu respeito. Mas esse plano, para acontecer, você precisa orar. Você precisa se tornar parceiro de Deus. Ele quer trabalhar através de você, porque os instrumentos de Deus são os homens. Diz para ele: Senhor, Senhor, pode me usar. A oração vai te capacitar. A oração vai te dar ousadia. Eu preciso agilizar. A oração vai te dar intrepidez. A oração vai te levar a níveis inimagináveis. Ei, a oração vai lhe dar clareza de raciocínio. A oração vai lhe dar raciocínio rápido. A oração vai lhe fazer viver sem pressa, dentro da regência do tempo de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto. Irmãos, a igreja da minha geração não ora. Lutero se escondia semanas para orar. George Whitefield, um dos grandes avivalistas da história da igreja, orava semanas, dias e noites a fio. David Brenner orava semanas e semanas em jejum absoluto, tomando apenas água do rio Delaware. Quando foi a última vez que você se afastou para orar? Quando foi a última vez que você foi no shopping? Quando foi a sua última viagem para descansar? Seu último fim de semana na praia? Quando foi seu último cinema? Legal, você já respondeu. E quando foi a última vez que você tirou um tempo para orar? Depois me pergunta por que as coisas não acontecem. Porque o milagre não vem. Terceiro lugar, a oração pode interferir no poder da natureza. Pela oração você pode interferir no poder da natureza. Elias orou e fez descer fogo do céu.
Depois orou e fez descer chuva. Ó Deus, mostra para este povo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. 1 Reis 18. E o fogo desceu sobre o altar. Lá na frente, no versículo de número 42, Elias diz ao seu moço: vai para o cume do monte, olha para o céu, tem 3 anos e meio sem chover. E ele ajoelha, e isso é muito importante, presta atenção, na Bíblia nenhum detalhe é por acaso. O texto diz que ele ajoelhou com a cabeça entre os joelhos. Olha, presta atenção, a cabeça entre os joelhos, segundo dizem alguns estudiosos, era a posição que as mulheres hebreias davam à luz. Orar é sentir dor de parto. Orar é gerar vida. Provoca o vizinho e fala: orar é gerar. Orar é gerar. Tem coisas que você está pedindo a Deus que você vai precisar se dispor a ter um parto. O problema é que a gente aceita sofrer na vida, apanhar na vida, padecer na vida, mas não aceita sentir dor na presença de Deus pela oração. Oração às vezes dói. Se você nunca viveu a experiência de oração doer, você ainda não orou. Às vezes a oração vai te levar a um nível de esgotamento físico, porque há milagres que vão além de um lanche, de uma entrada, de uma pipoca espiritual. O que você está pedindo é chuva, e tem 3 anos e meio sem chover. Você precisa estar disposto a padecer na oração. Você precisa estar disposto a se rasgar na oração. Você precisa estar disposto a ser moído na oração. Não é por acaso que Jesus vai para o Getsemane para orar. A palavra de Getsemane é lugar de óleo, terra de óleo. Era o lugar onde os hebreus esmagavam a oliva para dela extrair o azeite que abastecia o castiçal. Oração é esmagamento. Alguém está me entendendo aqui? Oração é a disposição de se rasgar. Sofra na oração para não ter que sofrer na tribulação. Aleluia. Elias mexe com a natureza. Olha Josué. Josué capítulo 10. O líder de Israel está em guerra contra os amorreus. A Bíblia diz que o sol se pôs. Josué sabia que à noite ele não conseguiria vencer a guerra, porque a região era montanhosa e eles não conheciam a região. Pela oração, pastores, Josué sobe o monte e diz: sol, para no monte de Gibeon. Lua, espera, detente no vale de Aijalon. Ei, isso não é fantasia. A NASA calculou o que eles chamaram de o grande dia de Josué. O sol parou e a lua se deteve por 23 horas e 40 minutos pela palavra de um homem que orou. Você não entendeu? Esse aplauso é para o seu timinho meia boca. Aplaude Jeová. Eu estou falando de milagres. Estou lhe falando de um Deus que para sol e detém lua para responder a oração de um homem, e você dá um aplauso de um final de filme. Eu estou lhe dizendo que Jeová
vai mudar a ordem das coisas por sua causa. Estou lhe dizendo que a sua oração interfere nas leis ordinárias da natureza. Estou lhe dizendo que no dia que nós substituirmos festas por quebrantamento, no dia que nós substituirmos algazarras por arrependimento, estou lhe dizendo que no dia que nós entendermos que vida cristã é mais do que ir na igreja de vez em quando, as coisas vão acontecer. Deixa eu agilizar. Quarto lugar. A oração mexe com o mundo espiritual. Ei, vou te compartilhar uma verdade perigosa. Você pode ir no cinema e Satanás não perceber. Muda nada. Todo mundo vai. Você pode comprar um carro novo e o diabo, todo mundo compra. Você pode pregar bonito e Satanás olhar para você da janela e dizer assim, blá blá blá. Mas é impossível você orar e Satanás não saber que você ajoelhou. A oração mexe com o mundo espiritual. Daniel 10. Daniel está orando acerca de Jerusalém. E a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para trazer resposta a Daniel. E a resposta da oração de Daniel não chegou. E ele continuou orando por 21 dias. E está escrito que no 21º dia Jeová brada no seu trono e diz assim, Miguel, vem cá. Quando o arcanjo chega diante de Deus, Jeová aponta no espaço e diz, dá uma olhada. O anjo que viera com a resposta de Daniel estava bloqueado, porque um principado maligno havia interferido e a resposta não chegou. Olha para cá, Daniel não parou de orar porque a resposta não chegou, ele continuou orando. E o Senhor mandou Miguel, e o anjo chega diante de Daniel e diz assim, homem muito amado, o Senhor é contigo. No princípio das tuas orações eu te fui enviado para trazer-te respostas. Mas subiu o príncipe do rei da Pérsia para pelejar contra mim, pelo que Deus mandou Miguel, um dos principais arcanjos, que ficou a pelejar com o príncipe do rei da Pérsia. E eu vim te trazer resposta, mas devo subir rápido, porque está vindo o príncipe do rei da Grécia para pelejar contra mim, e eu pelejarei com ele por causa do teu povo. Quando você ora, o inferno é mobilizado. Quando você ora, há uma movimentação infernal. Fica com medo não, porque todas as vezes que o inferno se mover por sua causa, todas as vezes que o inferno se mover por sua causa, o céu se mobilizará
em teu favor. Oh, oh, oh. Aleluia. A sua oração move o mundo espiritual. A sua oração quebrará cadeias. Eu vou pedir a Jesus, e se Ele quiser me atender ainda agora à noite, vai ser muito bom. Eu preciso que você sinta pelo menos uma porção da graça, do poder, da explosão que a minha alma está sentindo. Se você sentir uma porção, você não aguenta ficar sentado. Você cai de joelho, você levanta, você chora. Você não vai ficar olhando para mim sem sentir nada. Alguma coisa vai se mover em tua alma. Não estou pregando para uma igreja congelada, robótica, mecanizada, engessada. O Espírito Santo tem que se mover aqui dentro. O Espírito Santo tem que fazer alguma coisa aqui dentro. Ou o Espírito Santo faz alguma coisa aqui dentro, ou é melhor fechar esse negócio. Sua alma, minha alma tem que queimar pela presença de Deus. Nosso coração tem que se quebrantar diante dele. Presta atenção, o sol e a lua se curvam diante dele. Os arcanjos e os anciãos se prostram e lançam suas coroas. Quem sou eu e você para não reagir à majestade eterna? Quem está em casa acompanhando o culto, recebe a graça, o toque, o poder, a virtude de Deus. Aleluia. Quinto lugar, a oração pode livrar um crente da morte. A oração pode livrar um crente da morte. Laços são quebrados por causa da oração. Não vou tomar muito tempo aqui. E nos tópicos seguintes eu vou agilizar, mas deixa eu te falar. 5 vezes Moisés mudou uma sentença de Deus acerca de Israel pela oração. 5 vezes. É só, irmão, ler o Êxodo, capítulo de número 32 até o 35. Você vai ver que 5 vezes o Senhor diz assim: vou destruir, vou exterminar da face da terra. E Moisés, pela oração, chega lá. E Jeová muda a sentença. Pedro, Atos 12, Pedro estava preso. Herodes já havia matado a Tiago e disse a Pedro: eu te mato depois da Páscoa. E a igreja foi para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, e ajoelhou para orar. E a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, um anjo entrou na prisão onde Pedro estava e disse: levanta. Pedro levantou. O anjo disse: calça a sandália. Pedro calçou. Coloca a capa. Pedro colocou. Agora me acompanha. Pedro pensou que era um sonho, só viu que era real quando sentiu o vento da noite bater na testa. E aí a Bíblia diz que Pedro foi direto para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja orava. A
sua oração pode livrar seu marido, a sua oração pode livrar sua mulher, a sua oração pode livrar seu filho, sua filha, a sua oração pode livrar seus pais, a sua oração vai quebrar laços, a sua oração vai mudar sentenças, a sua oração vai prolongar a vida, vai fechar sepultura, a sua oração vai fechar sepultura, laços serão rompidos, o laço quebrou e nós escapamos. Vou parar. A sua oração toca o coração de Deus. A sua oração toca o coração de Deus. Êxodo 32, Moisés, o Senhor diz assim: Moisés, eu vou matar esse povo e vou fazer de você uma nação muito mais poderosa do que eles. Que proposta! Moisés diz assim: Senhor, pensa comigo. Olha que coisa linda, um homem chamando Deus a pensar. Pensa comigo. O que os inimigos vão dizer? Não de nós, vão falar do Senhor. Vão dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito para levá-los a uma terra, e o Senhor não teve poder para conduzi-los no deserto e preferiu matá-los. Mais ou menos assim. Não vai ficar muito bom para a tua reputação. Aí Jeová diz assim: Moisés, eu vou deixar esse povo viver. Esdras 8. Esdras diz que ele chegou para o rei Assuero, e ele disse para Assuero: o nosso Deus é poderoso para guardar aqueles que o temem, e para proteger as suas casas e os seus filhos. Quando Esdras disse isto ao rei, o rei disse assim: então pode organizar a caravana e voltar para Jerusalém. Aí Esdras diz assim: eu tive medo por causa das nossas esposas e dos nossos filhos. E Esdras diz, Esdras 8: mas eu tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados, porque eu lhe havia dito que o nosso Deus é poderoso para nos guardar. Aí Esdras diz assim: eu convoquei o povo para orar e para jejuar. Versículo 23: nós, pois, jejuamos e oramos, e clamamos ao nosso Deus, e Ele se moveu pelas nossas orações. Quando você ora, o coração de Deus é atraído. Deixa eu concluir com 2 exemplos. Eu estou falando do poder que você tem. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele: esse poder você tem. Poder de orar. Poder de orar. Se você não conseguir dizer nada, ajoelha, cala a boca e diz assim: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu não sei nem o que falar, mas eu estou aqui. Jesus, a luta está tão grande que eu não sei nem o que pedir, mas eu estou aqui. Jesus, eu não sei nem qual é a direção que eu quero que o Senhor me dê, mas eu estou aqui. Aleluia. Aleluia.
Ancho acaso fai que me abasto, ancho e que me avacas. Oração libera poder e intrepidez na pregação. Uma pregação poderosa não é um discurso bonito. Políticos discursam bem, filósofos discursam bem, advogados são treinados em boa oratória, artistas também movem auditórios. Pregação é a exposição da palavra embebida na oração. Paulo diz em Efésios 6, 18 e 19: orai por mim para que me seja dada a palavra com autoridade no abrir da minha boca, para que eu possa fazer notório, conhecido o mistério do Evangelho de Cristo. A oração muda circunstâncias impossíveis. Qual é o seu problema? Qual é a sua impossibilidade? Qual é a sua luta? Para de colocar a sua carga na oração dos outros. Vai orar. Ajoelhe com quem ora por você. Para de deixar que os outros orem por você enquanto você vê televisão. Deus não vai fazer um milagre na minha vida e na sua vida porque alguém está orando por nós. Não apenas. Ele vai fazer um milagre na minha vida e na sua vida quando nós nos ajoelharmos com o apoio de intercessores que nos darão cobertura de oração. Ana era estéril. Não havia tratamentos nos dias de Ana. Não havia os geneticistas. A ciência não havia chegado a tal ponto e demoraria muito para chegar. Ana foi ao altar. Se o Senhor me der um filho varão, eu o darei a ti. No ano seguinte, Ana veio apresentar a criança. Ei, a oração te dará poder nas tuas batalhas, nas lutas que você não pode vencer. Êxodo capítulo 17, Israel estava em guerra contra os amalequitas. E a Bíblia diz que Moisés subiu para o monte para orar.
E enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Israel vencia. Quando Moisés cansava e baixava os braços, os amalequitas prevaleciam. Arão e Hur, percebendo essa dinâmica, colocaram a pedra e disseram a Moisés: senta, e nós te seguraremos cada uma das tuas mãos. E a Bíblia diz que até o pôr do sol Israel esmagou Amaleque. A batalha era física, mas a resposta era espiritual. Já me vi em muitas batalhas perdidas. E já optei muitas vezes pelo chão frio em vez da cama, para dizer a Deus: preciso da tua intervenção. A oração te dará poder em batalhas. Senaqueribe mandou dizer a Ezequias: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. As outras nações que eu derrotei também tinham deuses iguais ao teu, e eu os lancei no fogo, assim será com o teu Deus. Ezequias rasgou as vestes e mandou chamar o profeta Isaías. O profeta Isaías chegou para Ezequias e disse: vamos para o templo. Chegou no templo, a Bíblia diz que Ezequias ajoelhou na ponta do altar. A ponta do altar era o lugar onde o cordeiro era imolado, é o lugar de uma vida pela outra. Isaías 36, 37 e 38. E Ezequias ajoelha e diz assim: ó Deus, tu estás assentado acima das mais altas nuvens e reinas acima dos querubins. Senaqueribe diz a verdade quando ele diz que lançou os deuses das outras nações no fogo, mas na verdade não eram deuses. Mas tu és Deus nos céus e na terra. A Bíblia diz que enquanto Ezequias orava, o Espírito do Senhor se apoderou de Isaías e disse: não temas, ó Ezequias, nesta peleja não tereis que pelejar, porque esta batalha é minha e não vossa, diz o Senhor dos exércitos. Ore agora. Faça com Deus um compromisso. Diz para Ele: Senhor, eu vou mudar minha vida de oração. Diz para Ele isso. Diz aí: Senhor, eu vou me corrigir, eu preciso entrar na tua presença. Porque enquanto você pede por você, eu peço por mim e por vocês. A Bíblia diz que um pastor ora por si mesmo e pelo rebanho. Senhor, torna-nos uma igreja de oração. Torna-nos uma igreja que ora. Senhor, torna-nos um ministério de louvor que ora. Torna-nos jovens e adolescentes que oram. Torna-nos homens e mulheres que oram. Torna-nos pastores que oram. Torna-nos esposas que oram. Torna-nos maridos que oram. Torna-nos diáconos que oram. Torna-nos filhos que oram. Senhor, toca em nós para a oração.
Senhor, não deixa a gente vir nesse altar para cantar, porque cantar no mundo também se canta. Toca-nos com um louvor tomado de unção e de quebrantamento. Não deixa a gente subir nesse altar para discursar sermões bonitos e empolgados, porque no mundo há bons oradores. Nos faz profetas, faze-nos instrumentos. Oh, amadagará, leva-nos à oração. Derrama sobre nós, conforme Zacarias, um espírito de graça e de súplica. Espírito da glória de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quebra laços, inquieta corações. Nós somos teus, nós somos tua igreja, tua igreja. Nós somos tua igreja, Jesus, tua igreja, de ninguém mais senão tua igreja, tua noiva, tua noiva. Eu peço agora, Senhor, eu peço agora. Eu peço, ó Divino Espírito, que toda a tua igreja sinta uma porção desta explosão que a minha alma está sentindo em ti. Adore, ore, converse com Deus. Levante sua mão, ajoelhe se preferir, sente se achar melhor, mas ore, ore um pouco, ore um pouco, ore um pouco, ore um pouco, ore um pouco. Instrumental bem baixinho, ore um pouco. Ore um pouco. Coloque a mão no peito se preferir. Levante a mão se achar melhor. Ore um pouco. Sinta uma convocação de Deus para que oremos. Ajoelhe, lance a boca no pó se você achar melhor. Coloque a testa no chão se o Espírito te levar a fazer isto. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus, busquemos a Deus. Jovens, adolescentes, homens, mulheres, senhores, senhoras, você que está em crise, ore, ore, ore. Já chegou a hora de parar de murmurar, já chegou a hora de parar de acusar, já chegou a hora de parar de brigar, chegou a hora de orar.
Pode sentar se quiser, não tem problema. Orando, conversando com Deus. Faça a sua voz sair. Pode gritar se quiser, pode alçar sua voz, erguer sua voz, chorar. Espírito da graça de Deus, Espírito Santo que nos leva a orar, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aqui dentro do templo e aqueles que estão em casa acompanhando o culto online ao redor do mundo, sejam tomados agora por um desejo intenso da tua presença. Por um desejo poderoso de buscar a tua face. Em nome de Jesus. Pode sentar, os que quiserem sentar. O seu cesto vai se encher. Seu cesto vai se encher. Seu janeiro vai ser de milagres. Seu janeiro vai ser de milagres. E o seu mês de fevereiro também será um mês de milagres. Laços serão quebrados. Laços serão quebrados. Debaixo do poder da palavra profética, debaixo da autoridade da palavra que acabei de ministrar, eu declaro que o seu mês de janeiro será um mês de bênçãos. E debaixo da mesma autoridade e da mesma palavra eu declaro que o seu mês de fevereiro vai ser um mês de glória, de surpresas da parte de Deus. Receba em nome de Jesus.